Boa noite, pessoal. Bom, passando aqui para responder mais algumas perguntas. Como sempre, não dá tempo de eu avisar para eu gravar alguma coisa não, aqui é só um bate-papo, informalmente, e tentando passar um pouquinho do que eu sei, ou que eu acho que eu sei também, né? Claro. Ninguém é dono da verdade, eu muito menos. Então sempre começo falando, não sou dono da verdade, mestre de ninguém, essas coisas, porque é uma forma mais justa, né? Então a gente pode conversar como pessoas interessadas no mesmo assunto, que é o propósito. Em relação a entrar aqui no canal, assistir, eu deixo tudo gravado. O que eu posto aqui ao vivo, né, que eu vou conversando, eu deixo salvo lá no YouTube. Normalmente eu baixo aqui, a não ser que é coisa muito rápida, quando vai surgindo assunto, vai surgindo perguntas, vão surgindo perguntas, eu tento colocar e salvar isso depois lá no YouTube. Nem sempre dá certo de eu salvar, e nem sempre tem conteúdo que eu queira salvar, porque muita coisa já está lá, né? Então tem muitas perguntas, muitas coisas que ao longo dos anos já foram respondidas. A única coisa, como eu não tenho ninguém por trás para poder ficar separando, cortando o vídeo, sai com palavrão, sai com eu falando palavra errada, falando besteira, sai com eu às vezes tossindo. Então eu não fico editando o vídeo e depois colocando descrição de tudo que eu conversei. É um bate-papo, então estou aqui ao vivo, eu converso algumas coisas de acordo com as perguntas que vão sendo passadas e tento responder principalmente no conceito daquilo que eu ensino, que são práticas internas de cunho espiritualistas. Por que eu deixo o nome do grupo lá de Práticas Internas Espirituais? Por que eu não dei um nome específico para isso? Para não ficar colocando o nome de nenhuma tradição específica. Porque se eu colocar lá a tradição X, Y ou Z, aí complica um pouquinho, né? Então, como eu vou ensinar da forma como eu aprendi, mas muito disso ao longo dos anos foi sendo refinado, vamos dizer assim, conforme eu fui trabalhando com esses professores, com esses mestres de traduções. Hoje em dia eu não vou ficar falando, é o mestre tal, é a montanha tal, é do lugar tal. Não. É um conhecimento de linhas orientais, práticas internas de linha alquimista. Vocês vão estudar isso dentro de alquimia taoísta, dentro de yoga, de Kriya Yoga, de Hatha Yoga, enfim, de uma série de traduções. O que a gente faz é refinar esse processo para que as pessoas tenham uma linhagem, tenham uma sangha, algum local em que elas possam ter um apoio ou até conseguirem ali trabalhar do jeito que dá para trabalhar. Tem muita... Tá, já eu falo, Edu. Então, em relação à parte do nome do grupo, eu coloco como práticas internas espirituais para não ficar especificando um nome de uma tradução. Senão eu posso nominar também, né? Caminho do Céu Dourado, eu posso criar os nomes. Só que não um nome em chinês ou um nome em tibetano. São as coisas que normalmente eu pratico mais de linhagens orientais. Então, o que eu ensino são dessas linhagens. Tem o link dos grupos aqui, é só entrar, ver mais ou menos a proposta. Quem tem identificação, fica à vontade. Essa parte que eu transmito, e no resto do dia eu também trabalho em empresa, ajudo pessoas, ajudo centro voluntário, isso eu faço há muitos anos, né? Estou com 42, 43 anos, essas coisas eu faço desde os 19 para 20 mais ou menos ali, mais enfaticamente, foi quando eu comecei a morar sozinho na época lá, e fui tendo acesso a materiais, até acesso a muita coisa. Depois fui conhecendo mestre de várias traduções, fui morando em vários lugares de trabalho, então acabei conhecendo muita coisa. Na época ainda não sabia as coisas que eu sei hoje, mas ao longo do tempo a gente fala, né? A gente vai recordando que esqueceu. Então conforme os espaços abrem, a gente vai aprendendo como transmitir isso também para tentar ajudar. Então é basicamente isso. Então em relação às perguntas, tá? Para não ficar perdendo muito tempo aqui. Então o Eduardo perguntou aqui, tem muita gente falando sobre terra plana. Não, né? Não. Falar sobre terra plana nem entra na conversa, porque esse problema não dá nem para ter conversa. Então qualquer um que trabalha com espiritualidade, que já fez uma projeção astral, enfim, que já estudou pelo menos as tradições ancestrais, já estudou Bazi na astrologia chinesa, já estudou a própria astrologia comum mesmo, o calendário maia, estudou os tratados dos sumérios lá, as coisas que eles deixaram de presente, todas as tradições tibetanas, não tem como a Terra ser plana, né? O que acontece, que às vezes eu comento, por exemplo, não tem como eu reprovar isso para alguém? Só se eu arrastar a pessoa fora do corpo, porque eu não tenho uma nave espacial para levar ela fisicamente fora da Terra para ela ver que ela é redondinha. Até porque ela não é bem redonda. Se a gente tirar toda a água da Terra, ela é redonda pensando em pressão atmosférica, aquela coisa toda. Né? Eu não sou físico para entrar nesse mérito. Mas não existe uma Terra plana. No caso, esse planeta tem uma alma, ele é redondo, da mesma forma que as nossas células, enfim, tem um macro microcosmo que eu já expliquei em vídeos anteriores. Até acho que falei sobre isso já também. Mas enfim, não existe Terra plana. O que acontece é que algumas pessoas, e aí sim existe, mas não é essa Terra aqui, não esquece isso,
essa Terra aqui é redondinha mesmo, é só sair do corpo e olhar. Qualquer projetor astral, meia boca, faz isso. Então aí, ou estuda espiritualmente, aprende a sair do corpo e vai ver isso por conta própria, ou arruma uma nave espacial para ir fisicamente, ou espera morrer, que depois que morrer também vai descobrir isso. Então de algum jeito vai descobrir, pode ficar tranquilo. Mas vamos pensar que a pessoa tem algum registro de memória antiga, ou ela assistiu algum filme, isso ficou marcado na infância dela na cabeça, e ela tornou realidade dela. Isso acontece, tá? Tem pessoas que na infância, principalmente do zero, né? A gente fala assim, a pessoa não nasce com 1 ano, ela tem 0, né? Então 0 é dentro da barriga já. Então 0 também é um número, é um tempo em que existe dentro da barriga. A alma, ela acopla normalmente no corpo físico, mais ou menos ali, algumas de imediato, né? A partir do momento da fecundação ali já existe não entrelaçamento, mas existe um laço que começa a acontecer. Mas depois de um tempinho a alma acopla ali. Não vou dar um período exato não, mas algumas linhagens aí espiritualistas falam que de 3 a 7 meses já acoplou. Mas vamos dizer assim, a partir do momento do nascimento, todas as imagens, todos os reflexos ali vão começando a acontecer, mas tem a memória subconsciente, tem a memória que vai vindo, regressa, ou nesse período em que a memória da pessoa, da criança está sendo formada, ela pode assistir, ouvir, ou ver na TV e criar um condicionamento mental e ela transformar isso na realidade própria. Então ela se convence que aquilo que ela viu foi real. Isso pode acontecer também. Mas vamos imaginar que num extremo a pessoa que afirma veementemente que a Terra é plana por algum motivo ali, não desacredito em ninguém, mas assim, para mim não é plana, porque eu já vi isso de muitas formas, né? Cientificamente isso é óbvio. Por isso que eu falo, nem dá para começar essa conversa porque fica uma coisa meio estranha. Então vamos entrar no consenso que a Terra não é plana, então beleza. Mas vamos imaginar que a pessoa tem uma memória regressa, em que em alguma nave espacial, em que em alguma vida passada dela, existem planetas, por exemplo, vamos imaginar que a Terra deixa de ter uma alma, vai, que nem eu expliquei no dia anterior. Então Gaia, Pachamama, enfim, do mesmo jeito que a gente está habitando esse corpo, a nossa alma está dentro desse corpo. Se a alma sai e o corpo morre, vamos imaginar que a alma da Terra saia daqui. Ela vai se tornar um corpo inerte durante um bom tempo, então vai virar uma rocha morta. Até um buraco negro, uma estrela, até explodir esse negócio todo e os fragmentos, né, até os átomos da rocha ali se dissolver, assim como os nossos ossos, é a última parte que dissolve do nosso corpo. Só ir pensando e fazendo um paralelo aí na parte do macromicrocosmos. Isso já está explicado em vídeos anteriores. Mas vamos imaginar que a pessoa tem essa memória de um planeta morto, em que esse planeta morto já foi atingido por um monte de meteoro, mas você tem uma nave espacial que você chega num meteoro grande, que parece uma meia-lua com uma plataforma em cima, e ali é um ponto ideal para você parar a sua navezinha, fazer uma cúpula ali ou criar uma atmosfera artificial usando a própria tecnologia. Dá para fazer isso com tecnologia, se for pensar jornada nas estrelas, né? Então aí você usa a tecnologia para criar um centro gravitacional numa rocha inerte, não existe vida naquela rocha, não existe sustentação de vida, você cria uma forma artificial para sustentar aquela rocha, para você parar as coisas, construir uma cidade ali. Se a pessoa teve uma encarnação em que a vida dela foi ali, ela teve algum trauma e acessou essa memória, pode ser que a pessoa não está alucinando, ela só está tendo no subconsciente dela uma lembrança de alguma coisa. E aí dá para falar que a pessoa é surtada. Por isso que eu falo, eu não desacredito de ninguém. Porque o tanto de gente que eu já atendi, o tanto de coisa que eu já vi na vida, não só fisicamente, mas principalmente com as coisas que a gente pratica, eu não duvido de nada. Tudo no universo é possível, principalmente energeticamente, né? Até porque no plano astral, para quem se projeta no astral, dependendo da camada, tem muitos locais que a gente projeta, que as cidades, não é que nem aqui, que a gente está na Terra, tem pressão atmosférica, então a gente está pisando na Terra. A gente não está nem voando no céu e nem embaixo da Terra, a gente está bem entre o céu e a Terra, né? Se a gente está no meio, a Terra está aqui, o céu está aqui, a gente está bem no meio. Se a gente for pensar na nossa forma aqui com pressão atmosférica. Vamos imaginar no plano astral sem pressão atmosférica, então você levita, voa, faz o que quiser. Se você está num plano relativamente sutil e você estabiliza a tua consciência para criar cidades astrais, a maior parte é aérea. Você não precisa de carro, helicóptero para voar, né? Você biloca a consciência, então você pensa onde você tem que estar, você biloca para lá, automaticamente. Ou você levita e voa. Então se a pessoa também tem algum tipo de memória regressa em relação a isso, ou ela acessa de uma forma inconsciente. Mas aí que eu falo, uma pessoa que vai para um plano astral sutil, normalmente não está surtada aqui defendendo alguma coisa. O problema não é quem acredita no quê, é o respeito pelos outros, né? O problema é esse, é a questão do respeito. Então não importa quem acredita no que, se ela é plana, se ela é redonda, se ela é quadrada, cagando para isso. A pessoa faz alguma coisa de útil com isso? Vai servir alguma coisa para a vida dela?
Ela vai conseguir ajudar mais pessoas, vai sair do sofrimento para ela, assim que ela descobrir que é plano, redondo, quadrado, para ela vai mudar a vida dela. Então beleza, vai defender isso, vai veementemente. Do contrário, pensa na utilidade dela, de perder ti, né, perder energia defendendo uma coisa que não vai ter utilidade para ninguém. Então se não tem como ser provado, nem escuto. É igual desenho, coisas que a gente posta, símbolo. Já deixei muito vídeo sobre símbolo, mercado, essa coisa toda. Símbolo, mercado, esse trem todo, da onde vem? Se a gente pensar nas mandalas budistas. As mandalas budistas é bem divertido, né? Gosto muito, porque eu já pratiquei, estudo e pratico algumas linhagens, inclusive tibetanas. Então se a gente pensar, vamos pegar uma linhagem mais comum tibetana ali, básica, vai? Das antigas, tá? Não as das modas, né? Da modinha não. Vamos pensar nas coisas de raiz lá atrás, que já está se perdendo tudo ou já se perdeu. Quando a gente ia fazer uma mandala, quando o pessoal ia criar alguma coisa nesse sentido, absurdamente lindo. Então demorava-se horas, dias, meses, anos, dependendo do que ia ser feito ali. Qual que é a intenção de construir isso? Qual que era e deveria continuar sendo a intenção de construir isso? Se eu virar um objeto ou um desenho místico para ser adorado, ou para as pessoas entrarem ali como se fosse alguma coisa? Não. Na verdade eram para todos os praticantes, monges, alquimistas, enfim, para quem ia lá praticar, independente da tradição ou do nome que queira dar, treinar a consciência, treinar a presença. Então cada grãozinho de areia ou cada risco que ia ser feito, enfim, toda a energia que era colocada ali naquela mandala, na mandala, era para trazer a pessoa completamente consciente. Ela está presente, atenta. Tanto é que depois que ficava pronta, mesmo que tivesse um retrato, alguma coisa, depois que estava pronta, passava com o pé por cima, para mostrar que tudo é impermanente, que a consciência ela tem que estar permanente, mas que as coisas não são eternas. Então nenhum símbolo, nenhuma coisa, pelo menos do que eu faço, tá? Nenhum vai iluminar ninguém em nenhum sentido. A intenção quando a gente desenha alguma coisa, pelo menos das coisas que eu posto aqui, é despertar alguma coisa na cabeça da pessoa para algo bonito, só isso. Ou para algo que chama a atenção, para a parte criativa, para estimular o cérebro. Não é para criar fanatismo. Então, para qualquer um que adora uma imagem mais do que o próprio corpo, do que o próprio coração, que a própria energia, está perdidinho. Vai se ferrar. Não tem o que falar, vou falar de uma maneira mais simples possível, vai se ferrar. Porque vai ser um ferro na vida da pessoa, vai endurecer ela, vai paralisar o corpo. Porque a dependência da imagem, a dependência de ter que ser aquilo ali, ou entrar naquilo ali, é maior do que o próprio cultivo interno, então não serve para nada. Então você vai pegar um símbolo de reiki, um símbolo de qualquer coisa, uma mandala budista, um yantra taoísta, budista, ou um yantra que eles usam muito na yoga, né? Para que serve yantra na yoga? Meditar, ficar olhando para uma coisa fixa, uma geometria específica. Para que serve a geometria? Estimular o campo do cérebro, só. Só isso, nada além. Então quando a pessoa está ali concentrada, a mente vai esvaziar. Mesma função do mantra. Então, por exemplo, se a pessoa for cega, ela não conseguir enxergar símbolo, então ela não vai se iluminar porque não enxerga o símbolo? Se a pessoa nasceu cega, ela não enxerga nada. Ou nasceu numa raça em algum planeta que não tem a visão do jeito que a gente enxerga aqui, com profundidade, com coresinhas. Enxergar de outra forma. Como os animais aqui na Terra, né, que tem padrões de onda para enxergar coisas. Qual que é a visão que vai ter? Qual que vai ser o símbolo da pessoa que não vê e nem escuta? Então depende muito, depende do que você está buscando em relação àquilo e como vai utilizar. Então vai aprender reiki, os símbolos que estão ali, que todas as traduções trouxeram lá, não pode ser karuna, enfim. Qualquer reiki, se a pessoa souber o símbolo, aí tiver a imagem mental, e ela tiver a pronúncia correta, porque tem gente que ainda continua falando chokurei, né? É complica, chokurei. Então a pronúncia tem a ver com a vibração, a voz é o verbo em ação. Então você vai jogar para fora uma vibração, é um mantra. Se falar um mantra errado, o mantra é uma vibração, não tem a ver com a palavra. Igual eu estava conversando com o pessoal que é praticante agora há pouco. Qual que é a diferença de eu estar aqui, meditando, fazendo uma oração, estar aqui, Pai Nosso que estás no céu, não sei o quê, mentalmente fazendo isso, ou eu estar aqui, falando um monte de palavrão, vai para casa do chapéu, seu Zé Ruelas é das couves, filha da mãe, e começar... Qual que é a diferença dos dois pensamentos? Não é a voz na minha cabeça? Eu não estou aqui concentrado, ou fazendo uma oração, um mantra, pensando, ou praguejando. Não é a minha cabeça que está pensando isso? Então você não fica escutando a sua voz mental? Por que para algumas pessoas, quando ela vai fazer oração, ela acha que Deus vai escutar
e quando ela está xingando alguém, acha que algum tipo de Deus não vai escutar. Quando alguém faz uma oração e fala anjos da guarda, protetores, guardiões do Dharma, Exu de lei, Arcanjo Miguel, me proteja o tempo todo de todo tipo de mal. É o tempo todo mesmo? Proteja os meus pensamentos, as minhas palavras, o meu corpo de toda má ação, sua inclusive. Né? Isso vale para mim, tá? Quando eu falo sua, eu estou falando para mim também. Então vale a mesma coisa. Então quando a gente pede para eles estarem protegendo, qualquer entidade ou qualquer coisa nesse sentido, é 24 horas. Então eu posso estar fazendo cocô, xixi, meditando, fazendo sexo, qualquer coisa. A gente tem que ter a sanidade e o respeito em relação às coisas. É que tá. E nenhuma entidade, pelo menos até onde eu sei, né? Alguém pode me corrigir se eu estiver errado, escreve aí, fica à vontade. Nenhuma entidade, pelo menos para mim até hoje, falou que ia estar o tempo inteiro olhando, independente de qualquer coisa que eu pense ou não. Mas o que eu sinto interfere. Então como é que eu sei quem está perto de mim, independente de clarividência ou não? Ou de sensibilidade, empatia, ser sensitivo, independente de qualquer coisa. Como é que eu sei se tem uma coisa boa ou ruim perto de mim? Primeiro por conta do que eu estou pensando. Porque o padrão do campo do corpo em relação ao que está no ambiente é frequência vibratória, se a gente for pensar de uma maneira mais leiga. Então o que eu estou pensando está sendo emanado. Se eu tenho muita energia no meu corpo, principalmente para quem já é magista, alquimista, para quem já sabe emanar coisas, a responsabilidade aumenta. Se você aprendeu um cultivo alto, você já tem muita energia, vamos dizer assim, você se torna mais perigoso. Porque o que você pensa e sente acaba resvalando no ambiente. Sempre, via de regra, quem tem mais energia domina quem tem menos energia. Isso é fato, né? É quase uma lei física da coisa. Você não vai ligar 1000 volts num buraquinho de 110 volts, que é infusível. Só que quem já tem 1000 volts é tipo uma energia elétrica. Você vai meter a mão na energia elétrica. Se ela sabe se contrair o suficiente para gerar eletricidade no corpo dela. Então, para quem tem muita energia, muito chi acumulado, ficar com a mente destrambelhada vira fantoche de coisa ruim. Coisa ruim que a gente fala não é que são seres ruins porque eles são ruins, porque não sei o que. Não é essa a questão. É a ressonância que a pessoa está dando. Qual é a passagem que está sendo dada para o, vamos dizer assim, o que seria o termo imposto, né? Para alguma coisa encostar. Se alguma coisa está encostando é porque tem passagem. Senão não encosta. Você não vai colocar um carro numa casa que não tem garagem. Você precisa ter um espaço para caber o carro ali. E a energia de ressonância das coisas é assim. Então qualquer praticante, como é que a gente sabe se a pessoa está... Eu preciso de olhar aqui porque daqui a pouco tem que sair. Tem compromisso daqui a pouco. Né? Como é que a gente sabe se a pessoa está realmente praticando e está dando conta de sustentar isso no corpo? Aquilo que ela está falando mesmo. Pela própria conduta, obviamente, né? E pelo quanto ela é atacada. Infelizmente, né? Porque tem muita gente que o tempo todo está com medo de tudo. Então ela se esconde do mundo. Isso não é um bom sinal. Permanecer escondido não quer dizer recluso. Você vai ser um monge de montanha, ou você gosta de viver numa chácara. Eu também gosto, então se pudesse viver o dia inteiro dentro de uma chácara, eu vivi. Mas eu tenho que gostar da natureza, mas não é recluso, não é reclusão. Eu estou falando quando a pessoa entra pelo medo. Então ela fala assim, eu não posso ir em um shopping, eu não posso ir em lugar nenhum. Não tem a ver com não gostar. Tem a ver com não poder ir, porque passa mal e volta destruída. Isso é sinal que o cultivo é baixo. E dá muita passagem, né? Então tem muito espaço para as coisas entrarem. Que nem Chico Xavier falou, né? Com a senhorinha, ela ficou 1 hora na fila para perguntar se macumba pegava. Aí o Chicão respondeu, né? Tá vendo aquela parede? Acho que era essa, eu não lembro direito da história. Se a parede estiver sólida, né? Não tiver nenhum buraco, alguém taca uma pedra, a pedra bate e volta. Mas se tiver buraco, você taca a pedra, vai acertar em quem estiver lá. E no caso, a nossa parede é a nossa aura, a nossa órbita. Camada magnética, o Eiti, aí depende do contexto, né? A gente tem uma camada que protege o nosso corpo energeticamente. Eu costumo chamar de órbita por causa das coisas que a gente pratica, ou aura também, né? Tanto faz. Mas vamos dizer assim, é um campo que a gente tem em volta do corpo, assim como a Terra tem em volta dela também, né? Para não se tornar um lugar, pelo menos o nosso conceito aqui de existência vital, se não tem órbita na Terra, não tem vida. Então ela se torna que nem a Lua, né? Se não for colocado numa órbita artificial ou tiver um planeta de arraste, que dê sustentação na órbita, magnetismo vai para Pindamonhangaba e acaba caindo energia. O nosso corpo é a mesma coisa. Se a órbita cai, a aura cai ou está cheia de buraco, aí complica, né? Porque qualquer coisa entra. Então a gente tem que fortalecer isso. A primeira coisa para fortalecer é justamente o que a gente está conversando, os pensamentos. E conforme a gente vai pensando, é uma coisa. Qual que é a diferença? Eu estar fazendo uma oração, um mantra sagrado ou estar praguejando contra alguém? É a mesma energia, o mesmo Deus escutando. Então se é a mesma energia escutando, como é que eu sei que aquilo que eu estou pensando, a minha voz mental,
tem um poder de ação ao ponto de se tornar uma coisa milagrosa, ou manifestar uma energia, ou eu fazer uma oração para alguém e chegar a oração na pessoa. É a minha intenção direcionada. E o quanto de energia eu consigo movimentar, acumular naquela intenção. Isso tem a ver com a mente também da pessoa. A mente, porque a matéria, tudo que existe manifesto é a mente. Então a gente tem que aprender o quê? Usar o espaço que a gente tem interno, que é o que os mestres chamam, né, de vazio, para que a gente observe a mente de uma forma clara e a gente não se identifique com isso. Então, quando, por exemplo, se eu vou fazer uma oração para alguém, vou imaginar que um amigo meu estivesse passando muito mal e eu não pudesse ajudar fisicamente. Eu vou fazer uma oração para ele. Qual que é a diferença de eu estar aqui, ei, Pai Nosso que estás no céu, ou fazendo um Om Mani, ou qualquer um Shiva Namacharya, qualquer mantra, vai. Ou eu fazendo uma oração do meu coração. Qual que é a diferença de eu estar aqui falando mentalmente e de eu começar a direcionar minha intenção e minha energia? Assim que eu direciono, eu sinto. Então a sensação movimenta a energia. E é isso que de certa forma é ouvido espiritualmente por muitas coisas, por muitos seres sutis, que não precisam do seu pensamento, porque a gente pensa besteira quase o tempo todo, querendo ou não querendo. Você está dirigindo no trânsito, vê placa que não gosta, ou vê alguém fazendo alguma coisa errada, já pensa besteira. Então as imagens, os sons, os toques, os cheiros, todos os sentidos ordinários influenciam a gente, além da própria memória. Tudo que a gente fez ou deixou de fazer, fica o tempo todo ali. Então é a voz na cabeça ali, ó. O que a gente vê? A gente está olhando para o céu, cabeça, né? Energia do céu, a gente está olhando para o céu. E o céu era para estar azulzinho. Aí está cheio de nuvem. Algumas mais branquinhas, algumas mais carregadinhas. Então você quer buscar o quê? O espaço entre as nuvens. As nuvens são os pensamentos. Para que você consiga direcionar a energia, acumular ele e direcionar para alguma coisa. Então quando eu começo a sentir, por exemplo, quando uma mãe gosta muito de um filho, vamos imaginar que a mãe está ali com o filho, o bebezinho sofrendo, o amor que ela tem, o amor, a energia, a sensação, não importa se é química, cerebral, energia, a sensação não se explica, não é químico. Química é o que transforma as emoções, enfim, toda a parte química. Então pega um biólogo, um químico para explicar isso. Mas a gente for pensar em energia, parte espiritual. Quando a gente está pensando e o nosso cérebro está ativo, o nosso corpo começa a gerar eletricidade, começa a liberar, o sangue dispara, enfim. A nossa mente não está calma, começa a gerar uma série de coisas do nosso corpo. Se a mente vai acalmando, gera outras coisas. Então o nosso cérebro muda a frequência dele. Alfa, teta, gama, aquela coisa. Isso gera eletricidade. E na contraparte energética influencia na nossa órbita, na nossa aura. Então as entidades, os seres, essas coisas, assim que a gente começa a sentir, é essa sensação que irradia. É igual se a gente for pensar numa flor muito bonita. A flor não está falando com a abelha nem com a mosca. Então você pode ter aquelas flor carnívora que está emanando aquele cheirinho podre e bater em uma mosca. Aí a mosca vai pousar na florzinha lá, vai lá dentro e ela vai comer a mosca. Ou vai ter uma flor super cheirosa ali, no nosso contexto aqui de cheiro bom ou ruim. Aí vem uma abelhinha lá, vai lá, pega o néctar, aí vai lá, distribui o pólen para nascer outra flor e leva para fazer um mel que vai sair super gostoso, super docinho pra gente. É a nossa órbita, é a mesma coisa. A gente está emanando, mas a gente não precisa de falar. Nem mentalmente, nem de nenhum jeito. A gente precisa de sentir. Tem que ter essa conexão. Conectar com o campo magnético das coisas. E isso não é verbal, né? O que acontece é que a nossa voz, quando ela é dinamizada, ou seja, se você está aprendendo um cultivo correto, e você usa a voz intencionalmente, é diferente da gente falar que nem uma matraca, né? Falar por falar. Então o que a gente faz no dia a dia? É bala de festim. Então eu posso pegar e mandar alguém tomar naquele lugar para ofender, ou para falar com um amigo meu brincando, oh, vai tomar naquele lugar, não sei o que, brincando, festivo. O que muda eu xingar com a intenção boa ou ruim? É o mesmo xingamento, é a mesma palavra. O que muda? A minha intenção. Então assim que eu coloco a intenção, que é festiva, para brincar com alguém, eu estou feliz naquilo, essa energia está sendo dinamizada. Ela está sendo ejetada. Então estou usando a minha voz para ejetar uma energia que é criativa. Onde está conectado o chakra da garganta? No segundo chakra, que é o sexual. Garganta, amígdala. Amígdala é o compatível energético da onde? Que eu já expliquei isso em vídeos, né? Os testículos e rins. E a parte sexual, obviamente. Mas a energia de geração. Por isso, quando a gente pensa no ciclo de geração de energia, a energia sexual movimenta na voz também. Assim como a voz movimenta a energia sexual. Tanto é que para todo mundo que tem a audição perfeita, no ato sexual,
a voz interfere, inclusive, no caso da lubrificação da mulher ou da ereção do homem, no desejo sexual. A voz, o gemido, o que se fala, a voz influencia diretamente. Tem pessoas que se excitam ao ponto de ter um orgasmo simplesmente ouvindo, só ouvindo, sem encostar no próprio corpo. Porque a voz tem um poder de geração para curar, para destruir, para fazer bondade, para fazer maldade, para falar coisa boa, falar coisa ruim. Tem que depender da intenção. Às vezes eu estou no dia a dia, estou puto, xingo alguém, mas está a minha intenção naquele xingamento ou eu só xinguei para liberar o meu próprio estresse? Que nem o exemplo que eu dou de vez em quando pro pessoal, né? Imagina que, por exemplo, eu detesto de ficar dirigindo em centro de cidade, nesse calor do cacete, mesmo com ar-condicionado. Aí eu tenho saco para trânsito, não gosto mais. Se quiser dirigir na terra, se os lugares pegar uma estrada, dirigir longe, aí vai. Mas ficar dirigindo, para, volta, para, é chato. Então eu já ligo um blues, um rock, alguma coisa ali no carro, fecho os vidros e vai. Vai com Deus, né? Mas de vez em quando você pega aquelas pessoas que só saem de casa para comprar o pãozinho no meio do dia ali, não estou falando que isso é certo ou errado, mas vai atrapalhar o trânsito, vamos dizer assim, né? Tá ali a 20 por hora, olhando as placas, e vai indo, como se o mundo fosse ali de paisagem. Tá certo também, que você pode fazer isso, é mérito dela, não estou falando que é certo ou errado. Mas para quem está trabalhando, está correndo ali, tem que resolver coisas, você chega ali e está puto, né? Aí vamos imaginar que eu estivesse muito puto num dia, eu vou, já dou aquela fechada na pessoa, abro o vidro e filha da puta, e já sai xingando tudo. Só que a hora que eu enfio a cara para fora, eu vejo que é minha avó, vai. Não é o caso, tá? Vamos imaginar que fosse minha avó. Aí eu falo, ó vó! A minha intenção de querer bater na pessoa já muda na hora. Já troca. Vamos imaginar outra situação. Me fechou ali, atrapalhou, ainda buzinou pra mim, eu fui lá, tô puto, saí rasgando, enfio a cabeça pra lá. É a hora que eu olho dentro do carro. É alguém que eu deveria ter medo, vamos imaginar. Então suponha aí qualquer pessoa que você tenha medo. Aí você já trava na hora, né? Porque a pessoa pode estar armada, pode estar com alguma situação ali. Então, assim, dependendo da situação, a conduta muda. Então, o que a gente faz quando está puto? Usa algum artifício externo para substituir o pensamento inábil e inútil que já tenha surgido ou que não tenha surgido, substitui por uma coisa útil, que é o que o Gautama falava lá atrás, né? Está lá nos ensinamentos budistas. Substituir um pensamento inábil, inútil e assim vai. Então, a gente tenta, antes do pensamento virar uma ação verbal ou física, né, ao ponto de você agir fisicamente, observar como se a pessoa que estivesse ali, se você sabe que você está no teu direito, só se defende. A partir do momento que a gente ataca, estou falando para quem já sabe certas coisas, a partir do momento que você ataca, a tua órbita é influenciada, então o respaldo perde, por isso que eles falam, a guarda perde. Que nem eles falam, os guardiões da lei, guardiões do Dharma em oriental, ou Exu de lei na Umbanda, em outras traduções, Arcanjo Miguel, para quem pratica cristianismo, essas coisas, o que eles falam? Que quando a gente está desviando do nosso Dharma, desviando do nosso propósito, do nosso caminho, e o caminho simplesmente tem que sair do sofrimento, né? Recordar quem a gente é, recordar que isso daqui não é para ser sofrimento, que a gente não tem que causar sofrimento para poder ser feliz, vamos dizer assim. Porque a premissa é essa, né? Se a pessoa está causando sofrimento para alguém, é porque ela está tentando ser feliz de alguma forma. Então ela está em sofrimento, gerando sofrimento porque está sofrendo. Ela é cascata. Então tem que cortar isso de algum jeito. Porque não é para ser assim. O universo ele vai tender a se equilibrar, a gente gostando ou não gostando. É igual ao nosso corpo. Se tiver mais veneno do que antídoto, ele morre. A Terra é a mesma coisa. Se uma hora a Terra estiver tóxica para o sistema solar, a Terra vai para o saco. Se o sistema solar tiver tóxico para a galáxia, vai para o saco também. Então quando a gente pensa na estrutura do nosso corpo em relação ao universo, macro e microcosmos, nas devidas proporções, óbvio, né? Não estou falando que isso é matemático ou científico, falando do contexto de ensinamentos ancestrais da parte espiritual. Então, se a gente pensar no microcosmos, as nossas células, os glóbulos brancos vermelhos que estão ali no combate, defendendo de bactéria, vírus, é um microcosmos. O universo externo, entre aspas, é parecido. Se a gente for pensar num conceito um pouco mais simplista de falar, vai? Então, o nosso pensamento, quando a gente está gerando muita carga elétrica, lembra que eu expliquei nos vídeos anteriores? Isso foi no vídeo passado, na semana passada. Está salvo lá no YouTube. Eu estava explicando sobre a cadeia do processo, da questão encarnacional, da identificação do corpo físico. Então aí quando a gente puxa essa energia para cá, a gente tem que corromper a identificação, que é cortar os infernos. Então cortou o inferno, aí essa parte ficou mais fácil. E aí já entrando na outra pergunta, acho que deu para explicar essa parte de novo, né? Passei por cima.
Mas as pessoas podem ter memória de lugares que elas não sabem que já viveram. Eu não julgo ninguém. Eu quero saber se a pessoa não está fazendo besteira aqui, prejudicando a si ou os outros. É só isso. É simples assim. Se houver respeito, se a pessoa gosta de escalar uma árvore, fazer sexo com a grama, com um urso, não interessa a vida dela. O que não pode é prejudicar a vida de ninguém. E nem a própria vida, né? Porque daí está desrespeitando. E o desrespeito, ele gera problemas. O que é o desrespeito? Se a pessoa gosta de meditar na natureza, se ela gosta de nadar pelada, se ela gosta de voar no espaço, se ela gosta de mistificar a coisa espiritual, se ela gosta de cantar mantra, virar de ponta cabeça, desde que ela não vira de ponta cabeça em cima e cai em cima de mim, que se ela vier pedir ajuda, eu falo, não vira de ponta cabeça, você não está pronto. Mas a hora que virou de ponta cabeça e caiu, não vem responsabilizar que não tem a ver com a história. É aí que está o problema. Porque na bondade, se a pessoa quebrar a coluna ali por algum motivo, você vai ajudar ela, mas tem que ser por compaixão, não é obrigação. É aí que está o X. É igual o pessoal que fala muito esse negócio, né? As pessoas têm obrigação disso. Não, tem que ser por amor. A obrigação está dando toda essa cagada da parte social humana até hoje. E de compaixão não tem nada, tem senso de obrigação constante. Então as pessoas são obrigadas, elas não fazem porque querem, elas fazem porque são obrigadas. E essa é a cadeia de processo que gera medo, gera raiva, gera ódio, porque é tudo por obrigação. Até a parte sexual, hoje em dia as pessoas são obrigadas a ter performance sexual específica porque alguém na TV falou, que alguém na TV fez. Vá se fuder todo mundo. Desculpa, se fuder mesmo. Mas gostoso, e não desse jeito que estão fazendo traumático pros outros. Porque já que é pra fuder mesmo, vai fazer bem feito o negócio, cacete. Tô falando assim pra já bestializar o negócio, né? Mas eu tô falando brincando, gente, mas é sério. A cabeça das pessoas está indo pra um lugar que não é bom. Pra virar robô desse palito. E não tem mal nisso também não, faz o que quiser da vida. Mas não pode misturar as paçocas. Então a parte energética nossa, tudo é energia, ponto. Tudo é energia. Então isso é um fato. Como a gente vai se alimentar ou não, também já é outro problema. Que depende das condições que a pessoa tem. O que eu ia explicar mesmo, que eu já até me perdi agora. Alguém lembra aí? Já me perdi. Eu ia explicar um negócio aqui, mas puseram uma outra pergunta, acabei pensando numa coisa e esqueci de responder. Bom, mas enfim, a gente tem que tomar cuidado com a energia sexual em relação a essa parte. O senso de obrigação, que eu estava explicando, está muito equivocado. As pessoas têm que aprender a ter amor e respeito. Não o amor mimizento, né? O amor que vem pelo respeito. Então, por exemplo, se o filho respeita o pai, ele vai ajudar o pai quando o pai estiver na velhice e precisar de ajudar para alguma coisa. Se o pai respeita o filho, vai ajudar o filho. Agora, tem uma diferença muito grande nessas duas coisas, isso é só minha opinião de leigo. De novo, vamos estudar isso com quem tem mais competência do que eu, se não fizer sentido. Mas é uma coisa que é meio triste de ver, pensando na parte espiritual. O senso de obrigação dentro da família ou dentro da sociedade como obrigação, e não como respeito. Então, por exemplo, tem muita gente que fala assim, lógico, isso daí sim, aí eu concordo. Quando a criança nasce, ela não tem condição de se cuidar. Então os pais têm sim a obrigação de cuidar. É obrigação. Por quê? Pois no mundo. Mas podia ter feito aborto, não sei o quê. De novo, eu não vou nem entrar nesse mérito. Que é tipo discutir terra plana. A alma está lá. Então eu não vou entrar nesse mérito. Mas a partir do momento que a pessoa decidiu, então ela tem que cuidar durante um tempo. Até que a alma, o corpo já tenha condição de se cuidar. Aí é que entra o X. A partir do momento que tem condição de se cuidar, tem que ter uma cultura, um conhecimento, uma forma de ser transmitido e ensinado. Então por que o mundo está do jeito que está? Falta de cultura. Não é erudição, é cultura simples. Como plantar um alface, como respeitar as pessoas, como respeitar o céu, a terra, os passarinhos, como não comer mais do que precisa, porque a comida não nasce no restaurante, nasce na terra. Mesmo que exista sintetizador de comida no futuro, ainda assim o produto que é sintetizado vem de algum lugar. Então isso gera causa e efeito, né? Karma é sua causa, o efeito é consequência. Então toda causa gera um efeito. Então o nosso corpo aqui, ele tem um processo para subsistir. Quando a gente fala, por exemplo, o filho tem obrigação para o pai, o pai tem obrigação para o filho, independente de família ou não, pode ser alguém adotado ou não, pode ser alguém que foi cuidado por avô ou não, pode ser entre amigos. Se for por obrigação, não rola.
Porque a partir do momento que você é obrigado, está fazendo só pela obrigação. Então a tua energia não está direcionada ali, não tem intenção nenhuma. É só mecânico. É igual às vezes uma pessoa que por algum motivo tem que cuidar de alguém e não quer cuidar, não quer estar ali presente, mas ela tem aquela obrigação. Ela vai cuidar. Lógico que vai cuidar, porque é o bom senso, né? É aí onde entra o respeito. Nem tudo que a gente tem que fazer, a gente quer fazer, mas tem que respeitar, porque em algum momento vai entender algum trem ali dentro. Então alguma coisa vai sair dali. A partir do momento que a gente conseguir limpar isso, cortar a identificação, não tem mais a obrigação. Aí é feito pelo respeito e por compaixão, porque a obrigação fica de lado. Então quando um filho nasce crescendo, o pai, quando eu tiver assim, não sei o quê. Só que a vida inteira o pai não dá exemplo para o filho, como é que vai cobrar que o filho cuide de um pai que não se cuidou? Não faz sentido. Então não fecha a conta. Aí cria o senso de obrigação e todos esses traumas que o pessoal vem desenvolvendo aí, físico, e depois que desencarna no astral. Porque aí fica no astral esperando o outro morrer, ou fica ajudando o outro aqui, o outro tentando fazer de lá, aí fica as culpas daqui, com as culpas de lá, ninguém se conversa, porque ainda as pessoas não conseguem esse tipo de comunicação de forma ativa, vai conseguir futuramente, por enquanto ainda não. Aí fica toda essa pendenga, essa bola de neve do inferno. Esse é o verdadeiro inferno, distúrbio emocional, a gente tem que limpar o 7, né? Então, por exemplo, não dá para se estender muito sobre isso. Então a gente tem que cortar essa identificação, limpar, dissolver essa energia e entender que materialmente é uma coisa, espiritualmente é outra coisa, mas nenhuma das duas deixa de coexistir. Então a energia está nas duas coisas, está nos dois pontos. E se a gente tira a nossa identificação e não a nossa responsabilidade, então a gente aprendeu a ter respeito pela terra, pela natureza. Se eu precisar de matar um peixe para comer, eu tenho respeito. Eu não preciso de matar 10. Se um vai me satisfazer, eu mato um. Se eu não precisar de tomar 10 litros de alguma coisa e 1 litro me satisfazer, eu vou tomar 1 litro. Então é o bom senso, né? Essas coisas geram coisas boas no nosso corpo, por consequência energia. Mas obviamente a gente está aqui para experimentar. Então qualquer um pode falar, eu vou encarnar e quero enfiar o pé na jaca. Fique à vontade. Desde que não gere sofrimento para os outros, enfia o pé na jaca. Seu corpo vai morrer e você vai responder pelo corpo. Tudo bem, tranquilo. O universo vai cobrar alguma coisa? Não, ele vai buscar o próprio equilíbrio. Se você sujou todo o material orgânico, tem que limpar de algum jeito, né? A caca que fez. Porque tirou o equilíbrio. É só isso. Estou explicando de uma forma bem mais solta, tá? Deixa eu ver se ficou mais alguma pergunta aqui. Negócio de comer, né? Eu já deixei alguns vídeos antes, perguntaram se a alimentação influencia. Sim, não. Depende. Se você nasceu num país ou num local que você vai ter que matar uma foca porque tem que comer 10.000 calorias por dia lá na Alasca, não importa o que você vai comer, você vai ter que comer, porque você está num lugar que é completamente diferente. E o extremo também, tem pessoas que começam na esquizoterice, né? Aí entra por umas alimentações que o corpo não tem sustentação. Praticante mesmo, que está fazendo coisa séria, normalmente tem que tomar muito cuidado com a alimentação. Porque tem pessoas que eu já conheci que é triste, chegaram a um ponto de quase morrer. E algumas morrem, né? Já cansei de ver notícia na internet. Hoje, inclusive, coincidentemente, eu não ouvi uma mulher, que eu não sei o nome dela, nem só me atentei a notícia, não a pessoa, que eu não conheço quem é. Que é o pessoal mais novo aí, de influencers da vida, eu não sei quem é. Enfim, ela entrou com uma dieta restrita, vegana e morreu. Simples assim, ela entrou em inanição, chegou a pedir ajuda médica e não deu tempo. Porque o problema é que depois que afeta o sistema nervoso, fim de jogo. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E quem está praticando, quem usa muita energia, manipula, conduz ou movimenta muita coisa, tem que tomar cuidado redobrado. A questão de comer carne ou não é importante. Eu falo que comer açúcar é pior que qualquer outra coisa de alimentação hoje em dia. Os branquinhos, né? Açúcar, farinha, aquela coisa toda. Lógico, a gente está pensando em produtos refinados, ultraprocessados, isso é tudo lixo para o nosso corpo. A questão é, você consegue se limpar o suficiente para colocar porcaria? Então se você consegue se limpar mais do que se intoxicar, tá tranquilo. Agora o problema é que a maior parte das pessoas estão se intoxicando muito mais do que consegue se limpar. E aí entra no senso de obrigação. Como é que alguém vai cobrar a obrigação da outra que está se cuidando sem você se cuidar? Não dá para você falar que é uma pessoa sem se cuidar. Então quando você gosta de uma pessoa, não é que você vai obrigar ela a se cuidar. Você vai dar a opção, que é o livre-arbítrio, né? A escolha. Você fala, estou te vendo que você está indo para um caminho que não vai dar certo. Se, por exemplo, eu começo de repente a virar um alcoólatra. Não estou falando de tomar um vinhozinho, uma cervejinha, isso eu gosto também. Mas vamos imaginar que eu preciso de todo dia tomar cerveja, eu preciso de todo dia tomar vinho. Se eu ficar 2, 3 dias tomar cerveja, um vinho, alguma coisa assim,
A pessoa começa a ficar agitada, desesperada. Se alguém me avisa e eu tenho respeito pela pessoa, porque eu sei que a pessoa gosta de mim, eu gosto da pessoa, se eu gostar realmente da pessoa e tiver respeito, eu vou parar para ouvir. Eu falo, opa, será que eu estou agindo assim mesmo? E a pessoa não vai precisar de brigar comigo, né? Porque ela vai ter o meu respeito. Porque a confiança se conquista. Então, a partir do momento que você confia na pessoa, você pode escutar qualquer coisa. Significa que você tem que gostar ou não, mas você tem que respeitar. Então, se você fala uma coisa para a pessoa que você gosta dela, pedindo que ela tenha aceio e cuidado pessoal com coisas que você sabe que dá para fazer, é porque você gosta da pessoa. Se ela vai se cuidar ou não, o problema é dela. Agora, o que não pode, por exemplo, sei lá, vamos imaginar que eu tivesse... Vamos imaginar que fosse minha esposa, vai? Eu estou casado aqui com ela já há mais de 15 anos, então aí de repente ela começa a descambar, começa a comer chocolate o dia inteiro, açúcar, paçoca, vai, vum, 2 litros de refrigerante, aí começa, buf. Se ela começar a engordar demais, que eu vou falar para ela, amor, vai afetar a tua saúde. Você pode ter um problema de doença, pode dar uma diabetes, você pode ter problema cerebral, enfim, tudo que todo mundo sabe que o excesso de açúcar faz para o corpo, né? Não é novidade para ninguém. Se ela não vai ter atividade, ela começa a engordar demais. Não é questão dela ficar grande ou pequenininha em relação ao tamanho do corpo. Se ela estivesse comendo só alface para ser um elefante, tudo bem. Não é o caso, está comendo só porcaria. Aí o que acontece com o corpo? Só incha. Eu vou falar para ela, você vai morrer. Você vai me fazer sofrer. Eu vou deixar claro, com todo o amor possível, chorando se for preciso. Ó, vai dar merda. Vai arrastar eu junto. Eu estou te dando a opção antes de você chegar no ponto que não tem volta. Porque depois de chegar no ponto que tem volta, eu não vou estar do lado. Isso é ter respeito pela pessoa. Que é diferente de eu arrastar ela o resto da vida. Não, faz o que você quer, porque eu te amo. Não, você está assim, ó, não consegue nem respirar para dormir mais, mas eu te amo. Continua comendo 10 quilos de chocolate antes de dormir. Não, mas eu te amo, tá? A hora que estiver de cama e eu ter que dormir do lado da pessoa até morrer no hospital, como é que faz? E aí? Bonitinho isso, né? Não é bonitinho. Não é nem gostoso, nem uma pessoa que vai ter que sentar vendo a outra morrer e nem quem está morrendo. Se existe respeito, é que nem eu falo com minha esposa. Eu sempre falei, desde que a gente começou a namorar, eu sempre falei todos os meus defeitos primeiro, depois a gente trabalha qualidade. Qualidade. Então vamos trabalhar os defeitos. Então, não gosto de achismo. Com pessoas que frequentam a minha casa, que fazem parte da minha vida, eu não gosto de achismo. Não gosto de ficar pensando o que eu falei, pensando o que eu imaginei, pensando o que eu deduzi que... Conversa. Eu não sou exemplo de estética para ninguém. Tem dente torto, cabelo aqui, tudo bem faltando um pedaço, cheio de tatuagem. Não sou exemplo de estética para ninguém. Não sou exemplo de alimentação para ninguém. Não tem como comer tudo orgânico todo dia, ir em restaurante chique. Eu não sou exemplo. Agora, praticar, eu pratico. Treinar as coisas que eu falo que faço, eu faço. Cultivar o caminho para tentar fazer alguma coisa útil, eu tento. Então, as minhas partes que dependem de mim, eu tento fazer. Agora, quem vai estar junto, quem vai caminhar junto, quem gosta desse tipo de coisa ou não, eu tenho que ter respeito pelas pessoas. Porque senão o meu caminho vai estar complicado. Eu crio problemas e não soluções. Eu não gosto de criar problemas. Então, eu detesto achismo. Isso é uma coisa minha, eu não cobro isso de ninguém. Porque tem pessoas que eu tenho que sentar do lado e escutar. Escutar, porque eu tenho que ter respeito. Não é porque eu não gosto da pessoa, mas eu sei que está me falando, é autodefesa. Porque a pessoa tem medo. Então, quando as pessoas têm medo, se você ataca, fica com mais medo. É um cachorro acuado. Então, você tem que esperar cada um no seu tempo ter a oportunidade de se enxergar os próprios infernos, como eu tive que fazer com os meus e tenho que continuar fazendo até morrer. Porque isso é parte do cultivo, né? A gente vai observando que a gente tem que ir lapidando. E aí o processo vai acontecendo. Não é uma coisa mágica, mística, é uma coisa que tem a ver com o cultivo. Isso é contínuo, é até a última respiração. O próprio Confúcio falava isso, né? Que ele queria ter mais 80 e poucos anos lá para poder aprender alguma coisa. Então a gente tem que cultivar isso todos os dias, a todos os momentos, e é difícil, porque a gente está na sociedade. As pessoas que têm o privilégio de morar em um lugar mais afastado, numa fazenda, numa chácara, ou moram numa cidade pequena, que tem como ter uma qualidade de vida melhor em relação ao ar, à alimentação, agradece a Deus, porque está difícil a cidade, cada vez pior. Por mais que as pessoas hoje em dia estejam muito tecnológicas, uma coisa é simples. Mesmo que a tecnologia evolua lá, para a inteligência artificial, essa parada toda, as pessoas aprendem a atravessar. Eu deixei tudo isso gravado no vídeo anterior, então não vou ser redundante. Tá exatamente no vídeo da semana passada, explicando essa coisa toda. Ainda assim, a energia continua existindo. Para que exista qualquer coisa, tem algo que vem antes. Esse algo que vem antes não se explica. A Odisseia já desliga.
O tal que é caminho que pode ser dito não é o verdadeiro tal. Tal é caminho, não é uma religião, não é nada disso. Já falei isso, sempre falo isso há muito tempo. Na internet, lá no YouTube, tem muito vídeo que eu deixo gravado, mas tem muito mais coisas que eu perdi, na verdade, porque tem muita coisa que na época eu não gravava vídeo. Comecei a gravar vídeo, eu não lembro quando foi, faz uns anos para trás, mas que eu tento explicar algumas coisas disso que eu venho aprendendo. É a mesma coisa, né? Tem muito vídeo antigo meu, se vocês escutarem agora, às vezes eu vou estar falando um pouco mais bravo, um pouco mais enérgico, que eram coisas que eu estava praticando ou situações que eu estava passando, que a nossa própria forma de manifestar depende do momento. Por exemplo, hoje eu acabei de dar aula, acabei de fazer o que eu tinha que fazer, estava fazendo algumas práticas, estava tomando um copinho d'água, está aqui do lado, pus a minha versão do Miniminha ali do lado, que eu ganhei de presente na semana retrasada, é a versão do Miniminha. A versão do Miniminha. Fizeram um bonequinho, versão de voodoo minha. Pior que tem até as tatuagens, olha que legal. Depois eu passo, eu deixo o contato do André aqui depois para quem gosta de tipo de coisa. Olha que bonitinho. Depois até as tatuagens do braço, olha que legal. Eu não sei se fosse minha cabeça tão redonda, mas ficou muito bonitinho, né? Até a sandalinha. Esse daqui é do jeito que eu costumo andar no dia a dia. Eu falei pro pessoal que se um dia eu tiver algum templo ou algum lugar que eu for construir para mim, ensinar pessoas, para ter um lugar ali de cultivo, vai ser que nem lá nos tempos remotos, né? Natureza. Natureza. Natureza, aí gramadão, bonitinho, as pedras, coisas tudo bem. Não vou falar feng shui usada porque não existe essa palavra, né? Mas bem próximo do feng shui natural. Aí todo mundo treinando junto e vai ser tudo assim, camiseta, sem camisa, de pijama. Não na intenção equivocada do que o pessoal está fazendo com muitas coisas hoje em dia, né? Levando para a parte leviana. Sempre falo isso, a gente pode olhar para o corpo de qualquer pessoa. É a mesma coisa que eu expliquei no começo do vídeo aqui, na hora que a gente começou a bater papo. Depende da intenção. Eu posso olhar para uma mulher, para qualquer pessoa, com a mesma intenção de olhar para uma planta numa praça, numa rosa bonita e não arrancar ela dali, olhar, passar, achar bonito, passar uma intenção boa. Se a minha intenção que eu estou emanando é boa e eu me conectar com aquela rosa que está ali e a minha sensação for de amor, de carinho, porque me proporcionou uma imagem bonita, um cheiro bonito, eu gero uma energia boa para a pessoa, para a rosa, para a planta, para a árvore, para uma estrela, para o meu próprio corpo, para um órgão meu. E a mesma coisa eu posso fazer ao contrário. Eu posso querer ali olhar uma mulher muito bonita, que tem ali um corpo, uma cara, sei lá, de um jeito que eu gosto muito. Do mesmo jeito que eu vou lá e arranco, corto a rosa. Ela vai começar a murchar. Porque eu estou tentando sugar aquilo para mim. Dois problemas. Você não sabe quem é a pessoa, o que está junto com ela, se é bom ou se é ruim. Se a pessoa for bem protegida, você vai tomar um couro, porque o guardião dela vai te pegar de porrada. E você não teve nenhum resultado bom. O máximo que poderia ter era um sexo ali, algumas vezes, alguns orgasmos, e fim de jogo. Ah, mas isso é bom e gostoso. Também concordo. Todos os animais acham isso. É só o instinto de reprodução celular. Seu sistema nervoso excita, causa prazer no cérebro, libera substâncias muito gostosas, que fazem o seu corpo sentir quimicamente coisas boas. Eu adoro também fazer sexo, sentir essas coisas. Do mesmo jeito que uma série de outras plantas, substâncias causam sensações boas no corpo. Do mesmo jeito que o açúcar causa sensação boa no cérebro. Mas porque o açúcar causa sensação boa no cérebro, vou comer açúcar todo dia? Essa é a coisa. Então a gente tem que tirar o apego e entender que a gente pode olhar para quem quiser, fazer o que quiser. Como eu falo, pode parecer, eu sou casado, pode parecer uma mulher linda aqui na minha frente, como já aconteceu fora do corpo várias vezes. Falo isso claramente para quem quiser ouvir. Tem muito espírito, muitas entidades que aparecem da maneira como vai tentar te pegar da maneira mais fácil, para você ganhar alguma coisa em troca. E normalmente por isso, né? Sempre querendo ganhar alguma coisa em troca. De novo, eu não critico, não julgo, quero nem saber, eu respeito, inclusive as entidades que querem fazer mal para os outros. Respeito. Se precisar de ter ação, a ação acontece. Mas é ação com respeito a quem? As leis do Dharma. As leis do céu e da terra. O Dharma que rege o céu, o Dharma que rege a terra e o Dharma que rege as pessoas. Pessoas encarnadas e desencarnadas, da terra ou fora da terra. Quando a gente fala Dharma da terra, sempre que a gente usa a palavra terra, nas traduções pelo menos que eu tento transmitir e passar, né? Quando eu falo de traduções também, ó, gente, é muito mais para falar de cultura, tá? De conduta, de filosofia de vida, não é para falar que é da montanha tal, do mestre, chama não sei das quantas, esquece isso. Então, quando a gente fala de traduções, são traduções, coisas que vêm sendo passadas e que têm a fundamentação, tem um fundamento. Enfim, acho que eu vou ter que sair. Eu vou ter que sair mesmo.
Então, só finalizando aqui, depois eu tento conversar mais sobre isso, tiro o apego em relação às coisas. A gente tem que ter bom senso, a virtude de olhar com respeito para as coisas. Seja uma pessoa que você gosta muito, homem, mulher, gafanhoto, crocodilo, gatinho, cachorrinho, com respeito. Você não vai estuprar a energia da pessoa física, magisticamente, alimentarmente, nem o seu próprio corpo. Então a gente tem que ter o asseio, para que a gente possa envelhecer junto, todo mundo, com saúde, com prosperidade, tudo bonitinho. Para isso tem que ter respeito, senão a conta não fecha. Eu sei que as pessoas não se respeitam, todo mundo se acha no direito de achar que está sendo desrespeitado. Eu também acho, muitas vezes, que eu sou desrespeitado por muita gente. Agora eu tenho que sentir, mais do que achar, porque eu não gosto de atiro. Então normalmente eu pergunto, se for alguém que eu conheço, que eu vi que está de cara virada para mim, eu vou lá e pergunto, eu fiz alguma coisa, alguma coisa? Porque, às vezes eu sento com um amigo meu para bater papo, às vezes eu falo alguma coisa lá, que de repente ele vai ter achado ruim ali. Se ele não falar para mim, não tem como saber. Porque às vezes a forma como a gente fala não é a forma como a pessoa escuta. De repente para ela é um julgamento, é uma crítica, pergunte. Porque se for alguma coisa que ela não gostou, ela me respeita e eu respeitar a pessoa, existir uma confiança, você pode perguntar, não tem mal nisso. Agora, se a pessoa se ofende com qualquer pergunta, não tem confiança, então o respeito não aconteceu. Porque a confiança vem do respeito também, né? As coisas não caminham sozinhas. Então quando eu falo, por exemplo, sei lá, se eu falar com minha esposa, ó, tá ficando parecendo um Sharpei na barriga, alguma coisa assim, não é pra se ofender. É pra ver se isso não tá afetando a saúde. Ela fala, não, tô bem, tô normal, minha musculatura tá aqui. Eu posso brincar com ela, pra atiçar a vaidade dela. Então depende da conotação como a gente fala as coisas. Eu falei da minha esposa porque eu tenho que usar ela como exemplo. Não vou falar de uma pessoa que eu não perguntei antes, né? Não vou usar exemplo. Mas se for alguém aqui do grupo que eu puder usar o nome, eu uso mesmo. Porque eu tenho dente torto. A pessoa fala, terra lá, dentúcio, é o dentinho, não sei o quê. Já usei o aparelho, ele voltou pro mesmo lugar. Eu falei, quer ficar aí, fica. A hora que me der trabalho de novo, eu arranco. Entendeu? Depende do que a gente... Eu me cuido do jeito que eu posso, mas eu não sou um exemplo de estética. E as práticas que a gente faz fortalecem muito por dentro. Então a musculatura existe, o alongamento existe. Quem já fez os retiros que eu conduzo presencialmente, né, para os grupos de praticantes, a gente se encontra de tempo em tempo, umas 2, 3 vezes por ano, para a gente praticar tudo junto. E ali a gente demonstra algumas coisas, porque na internet não dá. Não dá, né? Tem muita coisa que a gente evita falar ou explicar aqui, porque gera coisas ruins. E a gente tem que tirar as pessoas do sofrimento e não causar mais sofrimento com ilusionismo. Aí é mais fácil assistir lá o Angel, todos aqueles ilusionistas famosão lá, que os caras fazem um negócio bem legal. Do contrário, depende do cultivo de cada um. Bom, eu tenho que sair agora. Acho que deu para responder por alto aí algumas coisas. Depois, conforme for chegando mais perguntas, a gente vai tentando explicar. O mais importante é que as pessoas cultivem um caminho, esqueça qualquer coisa ilusória, qualquer coisa que prenda ao medo, à ignorância, esse tipo de coisa não é bom. Então tem que desprender isso. Desprender, para poder romper as barreiras, né? E a primeira barreira que tem que romper são os 7 infernos. É uma barreira só. Depois as outras vão caindo por tabela, né? Mas os 7 inferninhos a gente tem que limpar. Por mais que as pessoas tendam a optar por uma vida cada vez mais artificial, a natureza ainda está aí. E enquanto esse planeta continuar existindo vida, não for só uma rocha aqui esperando para ser repovoada, vamos dizer assim, a partir do momento que existe a vida, acabou. Respeita a vida. Da forma como ela for. E defende o que é correto e justo, não pelo próprio achismo. Não ache, pergunte. Porque o negócio está um caos. Começa corrigindo dentro de casa. Depois vai estendendo. Mas tenha respeito. Tem que aprender a ouvir. Então você vai criticar uma pessoa, não critique para ofender. Critique para falar para a pessoa que você ama ela, que se ela continuar agindo daquela maneira, no futuro ela vai sofrer e vai te arrastar junto. Só que na hora que você avisou durante anos e a pessoa entrar em sofrimento, não precisa nem de falar eu te avisei, só afasta. Mas não com repulsa. Ajuda dentro do que você pode. Mas se você cultivou uma vida saudável e a pessoa que está ao teu lado cultivou uma vida de veneno, cada um cultivou o seu. Você cultivou o antídoto, a pessoa cultivou veneno. Aí tem que ver se toda a sua compaixão vai ser derramada, todo o antídoto que você cultivou vai ser derramado para sanar o veneno que ela cultivou, ou você vai pegar todo o teu antídoto, você vai prosperar e ajudar muito mais gente, porque a pessoa quis se intoxicar. Não foi você que forçou, você ajudou tudo que você pôde. Instruiu, avisou, emitiu, fez oração, interferiu, não impôs. De novo, sem respeito, sem confiança, nem adianta tentar. Aí invadiu o caminho dos outros.
Porque algumas pessoas precisam chegar no fundo do poço ou bater a cara, que é o que eu expliquei lá no começo, o anjo da guarda, o eixo de lei, aquela coisa toda, é o que está no tratado, né? É o que está nos ensinamentos antigos, inclusive de Umbanda. Quando o eixo dá um passo para trás, a pessoa cai. A órbita fica desprotegida também. Porque os nossos guardiões, ou guardião, ou o nome que vocês queiram dar, guardião do Dharma, ele protege o nosso Dharma. É a essência do coração. Não é a nossa infantilidade, não é as nossas esquizoterices, não é o nosso achismo, se a gente é bom ou se é ruim, é o que a gente sente. De novo, a entidade sutil não precisa de ficar imaginando que a gente está rezando para eles, não. Você sentiu, você está sentindo coisa boa, você está sentindo sofrimento, eles vão sentir. E se o teu sofrimento é para te curar, agradece, pede ajuda, mas caminha. Se não caminhar, a água parada apodrece. O corpo vai junto, porque o corpo é praticamente água, né? Já viram água parada na natureza que acontece? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, certo? Desculpa qualquer coisa, abraço e até mais.